Gente, Rua Luiz Pasteur, com um barulho muito forte aqui de eletricidade, tá? Consumo de energia provavelmente aqui é muito grande. Casas com muitas luzes aqui, muitos aparelhos eletrodomésticos, tá? Isso aí costuma sobrecarregar aí um pouco o sistema de energia, tá? E eu acredito que possa ser isso. Ou também algum defeito, tá? Esquina aqui com a Engenheiro Otávio Furtado. Um lugar extremamente deserto, gente. Mas vocês não têm noção, tá? Vocês não têm noção de como é deserto esse lugar. Queria tentar falar pra vocês hoje de uma luta que eu gostei bastante aí, tá? A luta do Shikamaru, que ele luta lá com uma guria, que ele acaba ganhando, obviamente, né? Como ele costuma ganhar sempre, ou na estratégia, ou usando as sombras, ou usando as duas coisas, né? Aí tem um exame lá, que os ninjas, eles participam desse exame para ser aprovado, né? Para mudar ali sua graduação. E aí o Shikamaru, ele faz uma luta ali sensacional, né? E aí eu não sei nem como é que funciona muito ali a coisa. Não sei se no final teria que ter um grande vencedor de tudo aquilo aí. Eu sei que aquele exame ali que eu tava vendo, ele não chega até o final, né? Porque daí dá uma confusão lá que invadem Konoha ou Konoha, como você queira chamar, ou se você chama de outra maneira, tá? Não tem problema. Mas acontece isso e o exame é interrompido, tá? Justamente numa das lutas mais aguardadas, que é a luta do Gaara com o Sasuke. E a vontade de ver aquela luta era grande, tá? E decepcionou muita gente, porque acabou se tornando ali um negócio amistoso. Mas assim, eu não quero focar nessa luta aí do Gaara com o Sasuke, ou se você chama de Gaara, ou se você chama de Sasuke, também não faz a diferença, tá? Porque o foco aqui é falar da luta do Shikamaru. Eu gostei muito, que aí ele conta muito sobre ele, né? Que as lutas, elas também servem pra isso. Servem ali pro ninja ali contar um pouco sobre ele, né? Pro ninja falar um pouquinho sobre ele. Pro ninja ele falar um pouco do passado dele, falar um pouco da história dele. E é o que acaba acontecendo, gente. Ele fala ali que ele não gosta muito de fazer força, né? Eu não vou dizer assim exatamente as palavras que ele usou, tá? Mas ele não gosta muito de fazer força. Ele não quer ter responsabilidades, assim. Ele cansa muito das coisas. E por que acontece tudo isso aí com ele, gente? Porque ele tem um jeito de ser, o temperamento ali, como você queira chamar, o estado psicológico dele, a maneira dele ser é uma maneira melancólica. E o que seria isso na prática, né? É a pessoa assim que ela costuma ser mais reflexiva, tá? A pessoa que ela pensa muito, né, sobre as coisas, ela reflete muito sobre o mundo que ela tá, né? Então, por ela ter esses hábitos, ela acaba sendo aí qualificada
de uma forma melancólica, tá? E existe isso e as pessoas, elas não sabem, né? Mas é um temperamento que faz parte aí da vida de certas pessoas, tá? E eu cheguei agora aqui na Juca com a Pasteur, tá? Luiz Pasteur. E esse temperamento é um temperamento, em algumas coisas, tá? Ele é positivo. Ele ajuda aí as pessoas a refletir mais sobre a vida, a fazer escolhas mais corretas, tá? Então, em relação a isso, é bom ter esse temperamento. Só que o temperamento melancólico, ele também tem uma parte ruim, que é quando você não fez nada de errado e te aconteceu aí algum tipo de injustiça, alguma coisa que você não teve culpa. O melancólico, ele fica remoendo muitas vezes a situação. Ele remoe a situação aí várias vezes na cabeça dele. E é como se a cabeça dessa pessoa, ela começasse a se tornar um inferno, gente. Porque ele pensa muito sobre aquilo, né? Agora estamos aqui, ó, Juca Batista com a Coelho Parreira, tá? Então a cabeça da pessoa, ela vê várias vezes ali situações, a pessoa, ela pensa situações onde ela poderia ter feito coisas diferentes, mas nem sempre há como ela fazer alguma coisa diferente, né? Quando ela não teve culpa de algo, mas mesmo assim ela remói e fica tentando achar, né, de alguma forma assim, uma saída. Ela fica tentando achar assim uma alternativa para lidar aí com o problema, né? Então, o melancólico, ele passa, né, por perrengues. Se por um lado ali ele tem uma capacidade muito grande de fazer as coisas serem certas, ele passa por perrengues quando ele começa a se culpar por coisas que ele não teve a menor culpa, tá, gente? Nós agora vamos tentar atravessar a Juca aqui, tá, gente? Uma rua que é muito difícil de atravessar. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. A Engenheiro Tito Marques, tá? Que é uma rua onde nós já estivemos. É uma rua aí muito interessante, muito boa pra caminhar. E agora a gente vai tentar atravessar aqui.
Agora a gente continua na Juca Batista. Não sei porque que foi colocado isso aqui, gente. Eu acho que tá tendo aqui algum tipo aqui de reforma, tá? E eu acho que aqui pintaram uma vaga pro deficiente, né? Que sempre é importante, tá? Deficiente às vezes não tem vaga nos lugares que ele vai, gente. Então precisa ter mais vagas, né? Olá, tudo bom? E agora, gente, estamos aqui num local onde tem uma farmácia muito conhecida. Tem local aqui para vender gás, tá? E eu vou tentar ir pro outro lado. Vamos ver se eu consigo. Agora eu quero mostrar um encontro, tá? De duas coisas gigantes, tá? Dois titãs. Juca Batista e Eduardo Prado. Eduardo Prado, gente, membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Só isso, tá? Só isso que ele é. Só foi isso, tá? Pouca coisa, pouquíssima coisa. Um cara que está na história do estado, um cara que representa a nossa cidade. E as pessoas, elas não prestam a devida homenagem. Por quê? Porque a nossa cultura, ela está indo pro ralo, tá? Quando a cultura ela começa a ir pro ralo, assim, gente, eu começo a achar que isso aí de alguma forma também leva as pessoas a debandar da cidade. Quando você não conhece aí Eduardo Prado, quando você não conhece Juca Batista, quando você não conhece Dea Cofal, você afunda a cultura da sua cidade, a cultura do seu estado, tá? E o que acontece? O trabalhador, ele fica à mercê da sobrevivência, ele fica correndo atrás do dinheiro para comer, e não sabe a sua história, não sabe nada que ele deveria saber sobre a sua história, tá, gente? Sobre coisas importantes aí da sua história. Eu sinto que eu pisei aí num espinho
Só que não tem como eu verificar agora, tá, gente? Mas eu senti assim uma coisa diferente, tá? Senti que eu pisei aí em algo não muito bom, porque a dor foi forte. Ou um caco de vidro, né? A gente nunca sabe. E eu agora tô no meio da rua. Tô passando aqui numa floresta. Eduardo Prado com a Eduardo Prado, tá? Isso aqui você não encontra em qualquer lugar. Duas placas próximas valorizando aí uma pessoa sensacional da nossa cultura, tá, gente? Não vai ser em qualquer lugar aí que você vai achar isso. Achei aqui um longo corredor, gente, que eu não sei o que é. Mas eu não vou entrar. Não vou entrar. Já quase entrei lá em Campo Novo esses dias, tá? Fiquei tentado a entrar lá numa parte que passou um carro, uma parte lá que tem matagal, mas não entrei. Não vou entrar então, gente, nesse beco aí. Esse beco aí que eu não conheço, tá? Vamos ver aí o que tem aberto aí na cidade, gente. Precisa aí focar nas coisas ainda que se encontram abertas, tá? Tô passando agora aqui perto de um shopping muito conhecido que tem aqui, tá? E descobri aqui, ó, mais um local à venda. Mais uma placa de aluga. Ó, placa de aluga, tá? Isso é ruim. Isso é ruim, gente. Placa de aluga, placa de vende. É o pessoal saindo daqui da cidade, tá? Agora a gente vai chegar aqui, ó, em mais um local que está à venda, com placa à venda, para alugar, para vender. É o que mais tem aqui no bairro, gente. Muito lugar aí para vender, muito lugar para alugar. Calçada demolida. Poças de água, que também é bastante comum, tá? Na rua. E aí nos dias de chuva, se tem alguém por perto, passa um carro a 90 por hora. Por hora é bom, né? Eu passei na orla e agora saí da orla falando ola, né? Mas passa um carro aí a 90 por hora naquela água parada e molha você. Você pega aí 1 bilhão de bactérias, tá? Você pode até morrer por causa daquela água ali.
Esse lado da rua aqui, gente, tem uma padaria maravilhosa, tá? Um cheiro de esgoto horrível para um dia que não foi tão quente, gente. Mas um cheiro assim terrível de esgoto. Tá difícil, tá? Descrever. Mas é um cheiro muito forte, tá, gente? Gente, uma rua larga, tá? Que faz esquina com Eduardo Prado, Saul Nonemacher. Uma rua, gente, que eu já passei aqui na frente dela muitas vezes, tá? E nós vamos agora conferir. O Saul, ele foi funcionário municipal e líder classista, tá? E essa rua, ela é larga, gente. Mais larga, vocês não têm ideia, tá? E é uma rua aí que ela é muito conhecida por ficar do lado de um shopping. Um shopping assim de tamanho pequeno que tem aqui na Zona Sul, tá? E eu agora quero dar uma olhada numa parte aqui. Cheiro de esgoto, gente, terrível, tá? Tá horrível. Não dá pra descrever o que é o cheiro de esgoto aqui dessa parte aqui da cidade. Mas pra vocês terem ideia aí, ó, uma rua com a grama comprida, tá? Não vou entrar muito nessa rua, mas só pra mostrar aqui um pouco pra vocês, tá? Muito lixo aí revirado, ó. Lixo revirado. Placa de vende, placa de venda. É assim, gente. Principalmente nas casas localizadas aí próximo de avenida. É sempre assim, tá, gente? Placa de vende. Placa de vendo. E aqui estão pedindo para não alimentar os cachorros, gente. Será que os bichos aí, eles não estão passando fome? Eu acho que sim. Pá, tudo bom? É isso que eu quero ver com vocês.
Será que os bichos, eles não estão com algum tipo de fome? Eu não sei. É isso que eu quero ver com vocês. Será que os cachorros aí, eles não estão há muito tempo sem comer? Uma placa que muitas vezes ela não representa o que passa o animal, né, gente? O que o animal aí tá passando. Muitas vezes é assim. Muitas vezes a pessoa, né, ela não sabe o que um bicho tá passando. Ela não sabe, por exemplo, o que tá acontecendo aí com seu animal aí de estimação, que você não tem ideia se aquele bicho ali ele tá tomando água, se ele tá comendo. Aparentemente ele tá abandonado ali. Então é uma coisa aí que a gente precisa fazer para melhorar, tá, gente? Então torço aí para que providência seja tomada, tá? Tomara que tenha alguém aí alimentando o animal. Tomara que tenha alguém aí fazendo alguma coisa a respeito, tá? Que o bicho ele não pode ficar assim. Ele não pode ficar sem cuidados, tá? E o que eu quero dizer pra vocês hoje? Se você gostou aí de alguma forma aí desse vídeo, curta, comente, tá? Se você por um acaso, tá, já curtiu o vídeo, já comentou, não esqueça de indicar o vídeo aí para algum amigo, tá? Para algum familiar, para que ele possa ver aí o que tá acontecendo aí na cidade, tá, gente? Agora eu tô na frente do shopping aqui, para ele ficar sabendo que não tá fácil a coisa, tá? Então, se você já curtiu o vídeo, já comentou, não esqueça de compartilhar aí com um parente ou com um amigo. Quem sabe isso aí faz ele ter uma nova visão aí sobre o que está acontecendo na cidade. Peço também para ativar o sininho de notificações e para você aí se inscrever no canal, tá? Que às vezes a sua inscrição você acha que é um negócio bobo, mas é o que acaba fazendo a diferença aí, tá? Aqui a saída. Aqui plantas, tá? Estacionamento para moto. E aqui, gente, vocês podem ver aí a parte da frente aí, tá? Do shopping. Que é uma coisa aí que eu queria mostrar pra vocês, tá? A parte da frente aí do shopping. Eu sei que esse shopping aqui, ele tem muita movimentação de noite, tá? Dizer pra vocês aí o porquê eu não vou saber dizer, mas tem, tá? Muita movimentação dentro do shopping. Tem lugar aqui pra sentar, tá? É um shopping que ele tem lotérica. É um shopping aí que ele quebra algum ou outro galho pra você. Tem lugar para comer, né? Tem doceteria, tá? E é isso, gente. Muita felicidade aí para vocês, tá? Valeu, obrigado por assistir.